Então, hoje a gente vai falar dessa visão profana aí das cartas de 15 a 22. Ah, então, só para relembrar, né, das cartas de 1 a 7, são as cartas aonde, vamos dizer, você está descobrindo quais são os instrumentos fundamentais que todo ser humano tem naquele momento da sua vida. Então, são perguntas chaves que você está usando, ah, especialmente no início de um setênio, das cartas 1 a 7, onde você está criando bases para os próximos 7 anos. Da carta 8 até a 14, você está definindo quais são os objetivos e quais são as capacidades que você vai querer usar nesse setênio. E da carta 15 até a carta 21, você vai estar usando essas capacidades para promover a transformação, a criação, a geração de uma vida melhor, vamos dizer. Então, a carta 15, ela vai falar justamente da incorporação do espírito. Quer dizer, você já viu qual é a sua base, você já viu qual é a sua essência, quais são as suas capacidades, qual é o patrimônio que você tem e traz e desenvolveu nessa vida, e a partir da carta 15, você vai usar esse patrimônio. Então, na carta 15 é o momento onde você está, olha, agora eu quero usar tudo que eu tenho de melhor, eu quero usar o meu patrimônio, usar minhas capacidades, os meus dons, o conhecimento que eu tenho, todos os meus saberes, as minhas técnicas, quero usar todas as minhas habilidades e quero usar isso de acordo com os meus ideais, em algo que eu acredite, eu não quero fazer qualquer coisa. Então, a carta 15, ela mostra um momento onde a pessoa, de uma certa forma, está um pouco insatisfeita. É como se ela dissesse, olha, eu estou agora aí misturada com um monte de coisa que eu não gosto, que eu não acredito, e estou trabalhando, descobri que estou trabalhando para o diabo, não para Deus. Quer dizer, eu estou trabalhando contra os meus princípios e não a favor. E agora eu estou reconhecendo o meu valor, agora eu estou reconhecendo que eu posso lutar para aquilo que eu acredito, então aí eu vou colocar como prioridade agora os meus objetivos, eu vou lutar pelaquilo que eu acredito. Então, na carta 15, é o momento onde a pessoa está assim, com toda a gana, com toda a força para promover transformações na vida dela, onde ela possa fazer justiça a ela mesma, que é a carta 8, onde ela possa colocar em prioridade o uso das capacidades que ela tem e realizando algo que ela acredita. Então, são duas coisas que se unem: os dons, as capacidades, né, desenvolvidas até então, com os objetivos. E um momento que a pessoa está podendo, então, uma situação onde a pessoa pode usar tudo isso que ela tem. Então, é para ela, nesse momento, um desafio usar todo esse conhecimento, porque é o que vai, por exemplo, provocar a virada, que vai permitir com que ela cumpra uma determinada tarefa e, com isso, conquiste um benefício sobre aquilo. Né? Por exemplo, o grande desafio de acabar uma universidade e, com isso, poder exercer a medicina, exercer a advocacia. Então, o dom da pessoa é um desafio para a pessoa passar no vestibular, passar no exame final, para poder assumir esse personagem que até então ficou oculto na preparação, né? Então, a carta 15 sempre é esse momento assim, é um momento sempre muito forte, aonde a pessoa está querendo transformar a vida dela
e aonde ela está se sentindo meio como se, sabe quando você acha que ali, naquela situação que você está vivendo, você vai provar o seu valor? Então, você está exatamente naquele momento do vai ou racha, aonde você agora, ou as pessoas me percebem, ou as pessoas me dão valor, ou eu realizo isso, ou não sei como o que vai dar, porque é isso que eu espero completar agora. Então, a carta 15, ela sempre aparece em momentos onde a pessoa está com um desafio à frente muito grande. Agora, você vê, nesse jogo que eu mostrei agora há pouco, no mapeamento psíquico, se essa carta está lá no centro do jogo, nas perguntas 1 ou 2, quem é você, para onde você vai, ou até nas cartas passado, presente e futuro, que são as duas camadas internas do jogo, a insatisfação é maior, ela está atingindo um nível muito maior. Às vezes, se ela está na posição quem eu sou, para onde eu vou, pode mostrar uma insatisfação muito grande que a pessoa ainda nem percebeu direito, sabe? Quando a gente está tão insatisfeito, acha tudo ruim e até começa a culpar outras pessoas da sua desgraça, não consegue ver que a insatisfação está dentro de você mesmo, é algo que você está desrespeitando de você mesmo. E agora, numa posição mais periférica, né, nas posições do início, desenvolvimento, auge, final, aí já pode ser um desafio mais imediato, tipo uma prova que a pessoa vai fazer, um vestibular, entrevistas para um emprego novo, que vai ser muito importante para ela, porque ela está colocando toda a força dela, toda a energia dela, para poder realizar aquele feito. Então, aí, na carta 15, ela vai está assumindo aquilo que ela quer. Então, não é um momento que ela está escondendo, ao contrário, é um momento que ela diz, agora eu quero fazer, quero realizar. Agora, como eu falei, às vezes essa raiva está tão grande que ela não consegue perceber o erro dela. Agora, é interessante essa carta, que quando eu fazia pessoalmente, eu falava para a pessoa ia tirar a carta, não eu abria o leque, a pessoa escolhia a carta. E aí eu dizia para ela, com os arcanos maiores, usar a mão esquerda, e com os menores, usar a direita. E aí acontecia muito comum, quando ela ia tirar a carta 15, que ela trocasse as mãos. E a minha explicação é que a pessoa estava tão alterada emocionalmente, que aí não prestava tanta atenção no comando, né? Então, essa carta, ela sempre mostra um momento, assim, de insatisfação e de desafios. Então, o desafio de uma prova, um trabalho, um momento no trabalho onde você está dando tudo de você para mostrar e provar o seu valor, vamos dizer, por exemplo, a pessoa está muito insatisfeita com o trabalho dela, porque ela está percebendo que ela está fazendo muito e não está sendo reconhecida. Então, quando a pessoa está se sentindo injustiçada, ela pode aparecer também. Uma outra situação que ela aparece é quando a pessoa está apaixonada por ela mesma, quer dizer, ela fez uma terapia, ela conseguiu um trabalho legal, aí ela, então, se apaixonou por ela, quer dizer, ela está muito contente com ela mesma, porque ela assumiu aquilo que ela é capaz, ela está gostando dela, tem alguém que está apaixonado por ela também. Então, quando você está num momento muito feliz, porque você conseguiu realizar o feito da 15, quer dizer, eu consegui incorporar
as minhas capacidades. Eu estou num trabalho que eu estou orgulhosa de estar fazendo. Eu consegui, sei lá, emagrecer, ficar bonitinha, não é? Coisas assim que levantou o seu astral, né? Tem um cara que se interessou por mim e tá, me parece apaixonado. Então, essas coisas fazem você ficar apaixonada por você mesmo, né? Então, essa carta pode aparecer nesse, vamos dizer, deslumbre de você ter descoberto a si mesmo, que pode ser, por exemplo, no final de um processo terapêutico, hum, como depois de conquistas importantes, e às vezes pode ser meio exagerado, né? A pessoa ficou meio assim, inflada demais, né? Ficou assim até arrogante porque adquiriu, conquistou alguma coisa. Então, às vezes, ela pode aparecer como a carta 4 numa relação extremamente abusiva, né? Bom, mais ou menos por aí. Mas é difícil, porque a maior parte das vezes é a pessoa no momento de grandes desafios. Mas é como eu estava falando, às vezes, quando você está diante de uma situação que você está se sentindo muito injustiçado, você teria que tomar uma atitude, mas às vezes você não tem essa coragem, então você começa a culpar outras pessoas da situação que você está vivendo. E isso às vezes cega de você conseguir encontrar a solução. Então, por isso, essa carta aparece quando às vezes tem alguém que está te prejudicando muito, coisas desse tipo, né? E que está trazendo essa insatisfação muito grande. Mas a 15, ela já dá a possibilidade de uma reação, né? Fala, você tem tudo para reagir, para transformar a situação. Acredite em você, né? Então, ela traz essa mensagem. Acredite que você tem o poder de realizar a sua vontade, né? Ele está com a cabeça atingindo o plano espiritual e tem aqui a pena da deusa Maat, que é a mesma da Carta da Justiça. Quer dizer, ele está com a razão, você está com a razão, você tem direito, você tem está no caminho certo, né? Então, pode assumir essa força, você tem direito de realizar esse feito. A carta 16, ela fala já de um momento onde você está saindo da situação de conforto. Eu vejo essa carta como um ovo mesmo, e agora você não precisa mais daquela estrutura antiga. Aquela estrutura antiga está quebrando e você agora está livre para poder mostrar aquilo que você é. Então, é como se dissesse, você nasce com uma casca que te protege para você poder assumir a propriedade, o seu patrimônio, você tem que primeiro quebrar essa casca que você criou para proteger o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então, ela fala, em princípio, de você sair da família, sair da, daquele perfil que a família criou. Agora, a carta 16, ela vai aparecer em momentos onde você está vendo que você não depende mais de uma estrutura antiga. Então, por exemplo, a pessoa trabalhava lá, aquele exemplo do Banco do Brasil. A pessoa trabalhava no banco enquanto estava se formando para advogada. Aí conseguiu começar a trabalhar como advogada, sai do banco. Então, no momento de saída do banco, vai aparecer a 16, quer dizer, ela quebrou uma estrutura
que ela foi dependente por um tempo, mas que agora não é mais. Agora, essa carta pode falar de vários tipos de dependência, não só a dependência financeira, de um trabalho que talvez não satisfizesse tanto quanto o novo, mas também, por exemplo, a dependência emocional. Eu não dependo mais dele, eu agora tenho meu próprio trabalho, ou eu agora tenho pessoas que estão me reconhecendo, então eu não dependo tanto da valorização dele, minha autoestima não está na mão mais dessa pessoa ou de outra. Agora, às vezes aparece rupturas da estrutura emocional da pessoa também. Por exemplo, nesse jogo anterior que eu estava mostrando agora há pouco, aonde aparecia a 22, a 16 e a 34 como uma ruptura que tinha acontecido na vida dela. A 22, nesse caso, significava morte, um dos significados era a morte da mãe, né? Então, você vê que mesmo a morte nem sempre aparece com a carta 13. Para ela, a morte da mãe foi um fecho de um ciclo. E a 16 também. E aí até falavam de duas situações traumatizantes. Porque logo depois da morte da mãe, ela soube que ficou doente, que estava doente. Então, duas situações e até duas proteções, porque a mãe, por mais que houvesse uma repressão, uma opressão, uma repressão do lado até emocional, a mãe, por outro lado, era uma situação afetiva, né? Que ela tinha única, né? E que então foi uma quebra também de um ninho, como o ninho do próprio corpo, porque ficar doente é quando você fala, poxa, não posso confiar na minha estrutura física também. Então, você pode dizer que a 16 ela pode estar mostrando uma, algo que está trazendo uma fragilidade. Agora, isso não quer dizer que, por exemplo, a doença vai ser para toda a vida. Às vezes, aquela doença é para você conseguir mudar um modelo, mudar um tipo de vida, né? Quebrar aquela alimentação errada que você vinha fazendo, que te causou problemas. Então, como eu digo, a 16, ela sempre fala males que vêm para bem, quebras que eram importantes, porque agora você vai poder criar uma estrutura sólida. Então, também vejo aquela história da fonte, né? Aquela fonte no terreno vizinho que você emprestava água está secando. Então, agora está na hora de construir um poço no seu terreno, né? Então, é mais ou menos isso que fala 16. Ela pode trazer, então, por exemplo, sair da casa dos pais, é uma quebra de uma estrutura, às vezes sair de um emprego, mas mesmo, daí, de novo, há males que vêm para bem. Você sai de um emprego, você estava dependente, mas dependente de algo que não estava trazendo a satisfação, né? Que mais? Então, tem tanto, você pode ver isso como no início uma tragédia, porque houve a ruptura de algo que você achava que era muito importante, como pode ver isso como uma libertação, e graças a Deus eu consegui sair daquele emprego que eu não gostava. A carta 17, a carta da estrela ou da esperança, ela fala do tempo. Ela fala, bom, o nenê tem 9 meses para nascer, certo? Desde que você engravidou até o nenê nascer, são 9 meses. E não adianta querer mexer nesse tempo. A natureza tem o seu tempo. Então, ela fala do tempo, da expectativa. Agora,
o tempo também permite com que você enxergue coisas que você até então não enxergava porque estava só vivendo, não estava observando. Então, essa carta não só é o tempo, como é a observação dos processos da vida, do passado, do presente e do futuro. Então, a sensação dessa carta é você subiu ali na montanha e está conseguindo ver o seu passado, o seu presente e o seu futuro. E juntando com isso, você consegue juntar melhor. Então, é uma carta que fala assim: bom, agora você está perplexo, porque você está descobrindo que tudo que você fez no passado se encaixa muito bem com o que você está fazendo agora e é a ponte para o que você deseja no futuro. Então, a carta 17, ela, por um lado também, ela é um momento de expectativa muito grande, porque você fala, eu semeei, mas não colhi ainda, estou esperando crescer para poder colher. Então, mostra uma expectativa, mas também, nessa expectativa, é como se você pudesse enxergar o mundo de uma outra forma. Então, é um momento onde você está observando e percebendo melhor as coisas que ocorreram no passado e como atingir os objetivos, os sonhos no seu futuro também. Então, é como se você abrisse a janela da visão, vendo o passado, presente e futuro, o desenvolvimento, o desenrolar das coisas. E com isso, ela pode aparecer, por exemplo, quando você, de repente, você descobre que você é bom para fazer, para uma profissão que você nunca tinha imaginado. E aí você descobre que tem muito campo para aquela profissão, que você pode fazer isso, aquilo outro, que você nunca tinha pensado. Ou, por exemplo, você muda de cidade. Então, aí, por um tempo, você vai ficar meio observando aquela cidade, né? O que é que tem, aonde é isso, onde é aquilo. Você está ali naquele momento, vamos dizer, observando o que você tem ao seu redor. Por isso que uma das imagens que eu uso para descrever essa carta usar essa carta 16 antes, né? Dizer, bom, você como um pintinho estava ali vivendo dentro da casca do ovo, mas agora a casca do ovo quebrou e você está olhando ao redor e vendo um terreiro enorme. E se pergunta, bom, e agora? Para onde eu vou? Né? Aonde estão meus alimentos? Né? Onde está minha mãe? Quando é que eu vou me esconder do avião? Então, a carta 17 é aquele um momento de perplexidade, mas ela é uma carta, em geral, demorada. Você demora nela, demora para você enxergar e observar, ou para o tempo passar, e ela diz que as coisas não dependem só de você, ou dependem do tempo, ou às vezes até de outras pessoas. Então, essa carta é uma carta, assim, meio complicada, porque, por exemplo, eu coloco os mesezinhos no jogo, mas ela, às vezes, faz demorar mais o jogo. Ela também pode falar da expectativa de uma alma gêmea, que você ainda não teve. Por exemplo, no jogo dessa pessoa que eu estava falando hoje, cabia essa carta, embora ela não teve essa carta, ela provavelmente teria num outro jogo, poderia aparecer. Pode falar de uma pessoa que você já conhece, mas que você, por algum motivo, ainda não encontrou, ou não pôde ficar junto, tem alguma coisa que separa, e às vezes você nem viu essa pessoa ainda, nem sabe quem é. Então, isso se ela tiver acompanhada, por exemplo, da carta 65, o Rei de Ouro, a 19, e quando a pessoa está aparecendo a 9, a 13, a 18, podem estar falando dessa pessoa estar saindo da sombra. Então, a 17, ela pode dizer
às vezes, de uma coisa que você está esperando a vida inteira. Ou, às vezes, pode dizer, bom, você entrou na universidade, mas as aulas lá no exterior, agora em abril, maio, só que você está esperando, porque você só vai viajar mesmo em agosto. Então, esse período é uma expectativa grande, porque você sabe que está havendo vai haver uma mudança grande na sua vida, mas ainda não chegou a hora. Então, nesse período da expectativa, pode aparecer. E aí, de novo, vale aquele negócio. Se está muito no centro, a expectativa é maior, a duração da carta é maior. Se está numa periferia do jogo, aí essa carta pode estar dizendo de uma espera circunstancial. Então, por exemplo, o filho, né, o primeiro filho principalmente, aquela expectativa grande, como é que vai ser minha vida depois disso, ou às vezes, por exemplo, a pessoa passa num concurso, mas demora um tempão para ser chamada, nem sabe para onde vai, se vai mudar de cidade ou não. Então, toda essa expectativa ela está na carta 17. Mas ela às vezes vem como um insight, de onde a pessoa descobre uma coisa, por exemplo, junto da 69, do acaso, uma situação inesperada ajuda ela, por exemplo, ela descobre um emprego que combina direitinho com o perfil dela, para uma função que ela nunca tinha imaginado. Isso abre aquele caminho, aquele universo que ela não tinha visto ainda. Mudança de cidade, eu já falei. Bom, tudo isso. A carta 18 da lua, do crepúsculo, ela fala de um momento de você estar percebendo que você não está sendo você mesmo, que você estava vivendo num ambiente onde você se sentiu obrigado a ser como as pessoas são, como se só houvesse aquele mundo. Mas, de repente, você descobre que não, que existem pessoas como você. E aí você começa a sair da sombra. Então, a carta 18 tem bastante esse passado, presente e futuro. Quer dizer, no passado você é roxinha e vivia entre os amarelinhos. E aí agora você está descobrindo que o mundo não é dos amarelinhos, mas é dos coloridos, é quem se destaca com a cor especial que tem. Então agora eu quero sair da sombra, quero mostrar quem eu sou. Então a carta 18 ela sempre mostra uma mudança de ambiente, aonde a pessoa está descobrindo que ela pode ser mais ela mesma, que ela pode ser coisas que até então ela sentiu reprimida, ela reprimiu, ela escondeu. Então, essa é a pessoa descobrindo que ela pode trazer à tona características, capacidades que até agora ela teve ocultando, como também sentimentos. Então, essa carta, ela muitas vezes ela vai falar de desconfiança. Por quê? Porque ela fala, bom, eu me sentia, não é que a pessoa era falsa, ela só sabia ser daquele jeito. Ela se sentia forçada a esconder coisas que ela não, não é. Coisas que ela é, mas ela não podia ser. Agora, essa carta, então, ela pode dizer tanto, ela vai dizer de momentos que você está descobrindo, então, que pode ser você, mas ela pode falar de você estar enxergando coisas que até então você não queria enxergar. Por exemplo, enxergando que, sei lá, o seu marido tem uma outra vida que estava aparente, mas que você não queria enxergar. Ou que, sei lá, a pessoa que você está tem um problema que você não queria ver.
Então, por isso ela às vezes pode estar falando, por exemplo, quando a gente faz uma sinastria e aparece, o cara parece às vezes meio frio, parece que às vezes ele muda com ela, ou ele era de um jeito, de repente ele passou a agir de uma outra forma, e aí você vê a carta 18 no jogo, e, por exemplo, a carta 34, que é uma carta, como eu falei, de força, violência, ou pode ser também o uso de drogas. Então, a 18, tem coisas escondidas, tem coisas que não estão sendo ditas. Ou, por exemplo, quando uma relação onde cada um mora numa cidade, então, e ela ou ele nunca foram, ou ela nunca foi aonde ele mora. Ele já foi visitar ela nunca foi visitar onde ele está. Então, mas sempre tem uma desconfiança. Quando ele não está, o que será que ela está fazendo? E ela pergunta, como é que será a vida dele lá? Porque eu não tenho ideia. Ou às vezes até ela sabe que ele é casado, mas a 18, ela sempre pergunta, o que será que acontece lá, quando ele está com ela? Então, essas situações meio misteriosas, de vários ambientes, aonde nem sempre você está naquele ambiente que você está querendo saber o que está acontecendo. Então, a carta da Lua, ela, aqui eu acho que o crepúsculo, ela é muito expressiva para essa carta, porque aqui você vê, tem duas sombras. Tem uma luz que bate na pirâmide, faz sombra, e tem uma luz que bate no cachorro e faz a sombra que está batendo na pirâmide. Então, é como se tivesse duas luas, não, duas luzes. Uma da lua cheia, batendo no objeto, e outra do sol se pondo, né? Até o cachorro tá laranja, né? Quer dizer, ele está pegando a luz do sol poente. Um pega a luz do sol, o outro a luz da lua, e com isso da noite. Então, essa passagem do dia para a noite, ele traz essa desconfiança, esses medos, né? Por isso ali às vezes fala da falsidade, né? Agora, muito cuidado com esse lado negativo, né? Porque, por outro lado, essa carta, no lado sagrado, ela fala que a pessoa está descobrindo uma forma de ser mais ela, de ser mais, não é que seja mais honesta, de ser mais clara, de representar melhor o próprio papel, de incorporar melhor os dons e as capacidades que ela tem de sair da sombra. Aí a carta 19 do Sol, a inspiração, já é o contrário. É uma carta que fala, bom, agora você está mostrando tudo que você é, o que você é capaz de ser, de fazer, está se dando, está sendo muito útil e está sendo gratificado pelaquilo que você faz. Então, essa carta é a carta da fluência, aonde o seu espírito está usando tudo que ele tem de melhor, está sendo útil, quer dizer, tem espaço na sociedade, tem o seu espaço garantido e está sendo gratificado pelo aquilo que ele faz. Então, essa seria o objetivo do tarô inteiro, é a carta 19, é ter fluência, a fluência na ação e reciprocidade. Então, essa carta, ela sempre vai indicar momentos de muito crescimento, momentos onde a pessoa está se sentindo muito inteira, aonde, ao contrário de dividida, ela está sendo ela mesma, está se sentindo bem com isso, está se expondo e está sendo vista e sentindo gratificada pelo que está fazendo. Então, aí as situações de sucesso, de autoafirmação, ah, do lado afetivo da alma gêmea, de estar se relacionando com pessoas que ela se identifica muito, amigos, família, pode estar falando da geração de um filho e de um homem, de uma mulher, aí, de alma gêmea, de alguém que se identifica muito. Então,
é uma das cartas que, por exemplo, na sinastria, a gente procura ver se está lá. Né? Numa sinastria, a gente vai ver se tem a 19, a 11 e a 2, que são as cartas que falam de sentimento. As 9 também. Então, sempre vai falar de sucesso, de fama, de felicidade, de interação, de reciprocidade, de uma interação profunda. A 22, ela já é o renascimento, é o momento onde a pessoa vai juntar tudo que ela viveu, os 7 anos, para moldar uma pessoa nova. Eu gosto da imagem da lagarta, que aprendeu e desenvolveu todos os instrumentos, e agora está pronta para usar na forma da borboleta. Então, a carta 20, ela é uma carta um pouco demorada, porque é uma carta que fala da síntese, de um processo de conclusões e de formatação de uma personagem nova, de uma nova identidade, de uma nova forma de mostrar, de apresentar quem a pessoa é. Quer dizer, não é só a persona, não é uma persona nova. Uma persona seria o médico, a mãe, a maternidade, não. Aí é uma nova forma de mostrar a sua identidade, quer dizer, você tomou a sua consciência está mais expandiu em relação a quem você é. Então, você está se assumindo de uma forma mais completa. Por isso que ela muitas vezes vem junto da 7, ou da 9, da 8, quando a pessoa reconheceu capacidades com a 2 que ela vinha escondida, que agora então ela está misturando com o que ela já fez. Então ela sempre dá um sentido de integração de partes que estavam desagregadas. E de renascimento, de início de uma etapa nova, de um resgate de coisas que a pessoa ficou muito tempo sem fazer. Então, é uma carta demorada, mas que vai aparecer no futuro dela com muitos reis, porque vai ser o marco de uma nova etapa. E é muito comum você ter 20, 21, 22 e 1 no mesmo jogo, porque você está encontrando, moldando uma nova forma de ser, percebendo que você mudou muito, não é mais a mesma pessoa, fazendo rupturas com a 22 e aí podendo iniciar uma nova etapa com a carta 1. Então, é muito normal você ter toda essa sequência no fecho de um ciclo, na transição de um setênio para o outro. Aí a carta 21, então, assim, principalmente as cartas de 17 em diante são muito abrangentes, muito gerais, quer dizer, 17, 18, 20 e 21, né? 19, ela é um pouco mais pontual, porque ela fala de encontros e situações onde você está encontrando fluência. A 16, ela vai falar de rupturas, então ela é um pouco mais pontual também, como a 15, porque ela é um momento de ação, de desafio. Agora, a 17, a 18, a 20, 21 e 22 são cartas morosas e elas, o que elas falam não é uma questão pontual, né? Porque se vê a 17 é a expectativa de algo, é você esperando algo que muitas vezes você não sabe quando vai acontecer e às vezes nem quem é, por exemplo, no lado afetivo. A 18 é uma percepção de muda de ambiente. Por exemplo, você mudou de ambiente, saiu de um país para outro, ou mesmo de cidades, uma cidade do interior para uma capital. Quer dizer, ela vai aparecer a 18 também, junto até às vezes está 17, porque é um ambiente muito diferente que às vezes te permite ser coisas que na sua cidadezinha do interior você não se permitia. Então, na cidade do interior, eu sou, sei lá, psicóloga, não queria que ninguém visse eu namorando aquele cara que é meio, sei lá, entendeu? Então, sabe,
ou um homossexual saiu daquela cidade do interior, foi para uma cidade grande, então agora ele não vai ter tanta vergonha de mostrar que é homossexual. Então, a carta 18, ela muitas vezes pode mostrar uma mudança de ambiente, né? A 19 já é você estar num lugar super compatível, onde você pode ser você. Na carta 20, é você então renascendo, moldando esse personagem novo. Também é uma carta muito geral, porque ela demora para acontecer e ela pode vir com o rei de copas, você está moldando uma nova forma de apresentar você mesmo. A 44, ela vai vir com muitas cartas de copas. E com reis também, marcando esse reinício da vida. A carta 21 já é assim, parece que passou um furacão, a pessoa sente muito confusa, porque ela sente que ela não quer nada do passado da 22, só que ela ainda não sabe o que ela quer para o futuro, que é a carta 1. Então, ela está se conscientizando do fecho de um ciclo. Muitas vezes ela aparece, a pessoa se conscientizando de algo que ela não via, que ela não percebia, que ela não sabia. Então, por exemplo, em relação a se conscientizar de que ela passou a dar valor a uma capacidade que ela tem. Então, ela se conscientizou de um conhecimento que ela tinha, mas que até agora não se apropriou. Então, ela fala de se apropriar, de se empoderar com um conhecimento adquirido, que você ainda não tinha consciência. Então, sabe assim, eu vejo essa carta, a consciência não é algo, você não toma consciência, é tomado pela consciência. Então, é quando você é tomado pela consciência de algo que você não, até então não tinha se dado conta. Mas você pode estar tomando consciência de que, por exemplo, o seu casamento não está bom, que você está no final de um ciclo, que o seu filho já cresceu. Então, sabe, tem várias coisas que aquele trabalho não é legal, que você descobriu um trabalho melhor. Então, todas essas coisas assim, sabe, caiu a ficha e você percebeu coisas que você não percebia. Agora, 22 já é transição, sempre vai vir marcando rupturas importantes. Ela tanto é uma carta amorosa, que às vezes demora para você conseguir fazer certas rupturas, por exemplo, a 17 junto da 22. Ela pode ser amorosa, como pode ser bem pontual, marcando aquele momento que você viajou mudou de país, mudou de casa, saiu de um emprego, aí ela vai estar numa posição superficial, enquanto se ela tiver mais para o centro do jogo, ela vai ser uma mudança maior, uma, uma transição que às vezes a pessoa ainda não sabe para onde ir. Então, a 22 também, a 22 fala de viajantes, viagens, estrangeiros, e para uma provável mudança aí, um corte de uma situação que a pessoa já vive há mais de 7 anos. Então, pode falar de um casamento que está rompendo, pode falar de um emprego de mais de 7 anos, até uma aposentadoria. Não necessariamente é só 7, pode ser 7, 14, 21, né? A vida inteira. O que mais? Uma viagem que foi a prova de uma mudança de um ciclo. Mas ela, 22, também sempre traz uma certa desorientação, porque a pessoa sabe melhor o que ela não quer do que o que ela quer daqui para frente. Mas é muito normal você ver no jogo a 22 e a 1, né? Porque aí ela vai cortando coisas e plantando e semeando coisas novas, né? Limpando um e semeando o outro. Então, essas duas coisas às vezes vão, né? Muda de emprego, aí
o emprego, com a mudança de emprego, agora pode mudar de casa, então as mudanças podem ir acontecendo gradualmente, né? Bom, então, mais ou menos é isso.